Campus da Gente, da Rádio Universidade AM 800 e da 107.9 a UniFM, divulgando hoje o campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Palmeira das Missões. Eu estou acompanhado pelo jornalista Jair Alain nesta entrevista, assessorados tecnicamente pelo Gilberto Soares e o serviço de transporte do Diogo Kelly. Jair, conversamos já de imediato com o zootecnista Danilo Freitas da Silva. Ele é responsável técnico do Laboratório de Estudos e Pesquisa com Abelhas, aqui na nossa unidade em Palmeira das Missões. Então, com o Danilo, vamos saber mais como atua o laboratório, sua finalidade e outros assuntos, então. Bom dia, Jair Alain. Bom dia, Montanhari. Realmente, o que nós tivemos ano passado aqui em Palmeira das Missões, tinha iniciado esse projeto da apicultura aqui em Palmeira, né? Foi bastante encantado com o projeto. O Danilo já estava integrado a esse projeto, né? Bom, Danilo, obrigado por ter nos recebido, né? E saber de ti, né? Desse tempo, né? Mais de um ano já que saiu o laboratório, né? Os resultados que vocês vêm colhendo nesse laboratório, as novidades que tem e as pesquisas que estão fazendo em cima dos insetos, né? Que vocês usam aí para a produção de mel. Bom dia, Danilo. Então, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Então, esse laboratório a gente está atuando desde o ano passado, né, quando foi construído o laboratório propriamente dito, né, a infraestrutura que a gente tinha essa demanda com a reitoria atendeu e junto aqui com a direção, né, do campus. Então agora a gente está conseguindo desenvolver melhor os projetos, né, e até tanto projetos de pesquisa como projetos de extensão, né, que depende de uma estrutura para a gente conseguir desenvolver melhor as atividades. Então, o que a gente está priorizando agora são os projetos de pesquisa, né, que estão em andamento, com os alunos do curso de zootecnia, e também projetos de extensão, onde a gente recebe apicultores ou produtores que estão interessados em iniciar na atividade apícola, né, e então a gente está de portas abertas para recebê-los para fazer um treinamento, né, de um dia ou mais, né, quando é solicitado, em que eles possam ver as principais práticas assim, para iniciar na atividade. Danilo, vocês estão trabalhando com dois tipos de abelha, com ferrão e sem ferrão, né? Nos dê a característica de cada tipo de abelha e como acontece o manuseio de cada espécie, no caso. Então, a partir desse ano, a gente começou com as abelhas sem ferrões, né, que são abelhas que a gente chama de meliponídeos. Elas são outra espécie, né, outro gênero de abelhas. A abelha com ferrão é da espécie Apis mellifera, que a gente trabalha também. E a abelha sem ferrão, elas pertencem à tribo, né, que a gente chama dos meliponídeos. Então, dentre elas, tem várias espécies que no Brasil chegam a 300 espécies, né, que são abelhas que já existiam aqui, né, no país. Desde a colonização já existiam, e quem dominava a técnica de criação eram os índios, né? Por isso que chamam também de abelhas indígenas. Já a Apis mellifera, né, a abelha com ferrão, foi introduzida a partir de 1870, se não me engano. Então são espécies que vieram da Europa e também espécies da África, né, que vieram mais tarde, em 1956, que são as abelhas com ferrão que ocorrem aqui no país, né? Um híbrido, na verdade. Qual a diferença existe da produção de mel dessas abelhas? Vulgarmente diz, né, que as abelhas com ferrão produzem o melhor mel, tem que aguentar o ferrão por causa disso, né? Existe uma diferença entre os mel, né, tia? A abelha sem ferrão, ela produz uma menor quantidade de mel, né, que muitas vezes não chega a 1 litro, 2 litros por ano. Ele tem um valor agregado por ser menor quantidade e também devido à composição, né, que muitas pesquisas encontram que o mel de abelha sem ferrão ele possui uma maior quantidade de flavonoides que atuam como antibiótico natural. Então, por isso também dessa diferenciação, né, do preço. Mas o mel da abelha com ferrão também não perde nada, né, de benefício para a saúde. Danilo, quanto à produção do mel e derivados assim, do produto gerado pelas abelhas ao longo do ano, inverno é uma época difícil de produção de mel, vem a primavera com mais flores, isso facilita. Como é que acontece a produção ao longo do ano, assim, em termos de estações? Sim. Nessa época do inverno, muitas vezes a gente tem que alimentar, né, as colmeias. Tem que fornecer
algum preparo com açúcar, né, com uma calda de açúcar e alguma farinha proteica, né, farinha de soja ou levedura de cerveja também, que são utilizadas, que é para ela não diminuir muito a população no inverno, né. Existem épocas, alguns invernos, que a gente consegue manter a produção de mel quando tem alguma cultura agrícola nesse período, né, que fornece uma floração, como a canola, ou muitas vezes o nabo, ou algum eucalipto que floresce no inverno, mas também o clima tem que ajudar, né. Então o inverno é a época mais crítica. A partir de setembro, ali, da primavera, daí já existe flores, né, então a gente consegue produzir mel continuamente, assim, com algumas épocas de escassez no verão, que também pelo período de seca, né, muitas vezes também falta floração e a gente não consegue produzir. Mas se mantém até abril ou maio uma produção de mel, né. Eu vi um site, talvez assim, mas mesmo apocalíptico, né? Colocando assim que as pessoas que têm campo, que têm gramado, assim, colocassem uma colher com água com açúcar, porque milhões de abelhas morrem em certos períodos. Procede isso, e esse método de colocar a colher com açúcar ajuda mesmo a preservação das abelhas? A questão da fome, né, que mata as abelhas nesse período de inverno é bastante crítica mesmo. Então seria uma forma de ajudar, né, tu fornecer a calda de açúcar. Muitas vezes aqueles bebedouros para beija-flor, que o pessoal bota uma água adocicada. Muitas vezes as abelhas vão ali, né, naquela água adocicada que coloca para beija-flor. Então, de qualquer forma, tu ajuda, né? Porque a abelha, hoje em dia, a gente encontra abelha com ferrão, né? A gente encontra na cidade, né? Muitas vezes em telhados. Então, ela está nidificando na cidade pela falta de colônias naturais no interior também, né? Inclusive, é proibido abater nessas abelhas que é para a cidade. Você tem que avisar a defesa pública, tem uma burocracia em cima para poder tirar essas abelhas, né? É proibido a eliminação simples que se fazia antigamente. Essa abelha com ferrão, o ideal é tu indicar pelo menos os bombeiros, né? Avisar eles que eles talvez removam ou entrem em contato com o apicultor, né? Quando eles não conseguem remover, eles acabam matando. Porque, como é uma abelha exótica, né, não existe uma legislação proibindo, digamos, a eliminação dela, né, que é ao contrário da abelha sem ferrão. Essa daí já é uma nativa, então ela tá sob a legislação de animais silvestres, né. Por exemplo, porque acima de tudo também corre o perigo. Tem pessoas que têm alergia que uma abelha pode matar uma pessoa por causa da alergia da picada da abelha, né? Já vi pessoas com problemas gravíssimos de picar uma abelha e levar e ficar até em estado de coma também por causa da picada de abelha, não, Daniel? Então é uma questão até de saúde pública muitas vezes, né? Porque tu tem um enxame que pode atacar uma família, né? Crianças, enfim. Muitas vezes acontece de atacar animais, né? Principalmente quando a enxameação, né, que a gente chama, que é quando elas estão se mudando, né, as abelhas. Então elas estão mais agitadas e podem atacar se tiver algum animal ou alguma pessoa que faça algum barulho, uma perturbação para elas, né. Danilo, e a localização das colmeias está dentro do campus aqui de Palmeira das Missões ou fora em áreas mais propícias com vegetação e proliferação de flores a mais? Hoje a gente tem todas aqui no campus. Internamente aqui? É numa área de eucalipto, né, que fica ao fundo, bem longe dos prédios, né, para evitar ataque, né, aos alunos, né, e aos funcionários. Então a gente tenta mantê-las mais longe em um local que seja mais protegido, né, como um mato de eucalipto, para evitar até que agrotóxicos, né, que são... Aqui tem bastante pulverização por agrotóxicos, né, eles possam chegar nas colmeias, né. Tem algumas barreiras físicas, então, que evita. E a preservação das abelhas nesse inverno? Tinha um dos piores invernos. Há muito tempo não tinha inverno tão chuvoso, tão rigoroso como esse tempo, né? Como é que foi a preservação e o cuidado que vocês tiveram para não perder, né? Esses bichinhos aí. O que a gente fez, principalmente, a gente não retirou o mel na entrada do inverno, né? Que geralmente a gente retira. Seria uma quantidade pouca, né? Mas a gente retira porque elas continuam produzindo, né? Quando tem alguma floração do inverno. Então esse ano a gente não retirou, né? Não extraiu o mel, deixamos para elas consumirem. E agora a gente já está reforçando um pouco da alimentação com uma calda de açúcar, né? Que a gente faz, que a gente chama de açúcar invertido. E a floração do inverno, qual seria ideal? Né? Eu tenho uma cerejeira que só dá flor
no inverno. E sabe que as abelhas vão lá, né? As abelhas, os beija-flor vão lá na cerejeira. É interessante ter esse tipo de árvore, outros tipos também, para poder manter a produção no inverno? Sempre é bom tu ir plantando algumas espécies de inverno, né? Que florescem no inverno, umas plantas. Porque já ajuda. Tem florações de inverno que acabam te fornecendo uma produção de mel até, né? Então é ideal tu escolher essas plantas para esse período. Danilo, você é responsável técnico, então, pelo Laboratório de Estudo e Pesquisa com Abelhas aqui de Palmeira das Missões. E como é que está estruturado o laboratório? Que equipamentos você tem ali para fazer uso e o que resulta desse trabalho? Pois hoje a gente está com um laboratório bem equipado, até com equipamentos para produção de mel, para extração, né? Para extração do mel, do pólen, que é outro produto apícola, né? Do própolis, da geleia real, a gente consegue extrair já alguma coisa. Até mesmo esse ano, o professor Luiz Eduardo, né, que dá a disciplina de apicultura, ele fez um trabalho junto com os alunos, né, que a gente organizou grupos. E esses grupos de alunos, cada um ficou responsável pela produção de um produto apícola. Então, eles fizeram toda a produção, desde a colmeia até o beneficiamento. E divulgaram isso no Dia do Apicultor, que foi de 22 de maio. Então foi bem interessante. Até o veneno da abelha eles produziram, o veneno seco. Né? Sim, mas o veneno a gente usa para problema que tem problema de sensibilidade, né? Pode usar o ferrão, pode usar tudo, né? Existe algum convênio também com a área de saúde? A gente sabe que muita gente usa próprio, usa a cera da abelha, muitas coisas de uso medicinal. O próprio mel já é um uso medicinal. A duração dele é infinita, né? Ninguém sabe quanto pode durar um mel. Sim. Existe algum convênio assim? Ou vocês têm algum projeto que indique esses lados benéficos para a saúde? Ainda não começamos. A gente pretende começar a trabalhar com o uso desses produtos junto com outros professores da zootecnia, né? Para utilização nas rações animais. Porque o próprio própolis ou pólen tu pode utilizar como um promotor de crescimento. Ele substitui promotores de crescimento que são colocados na ração, né? Que são químicos, né? São colocados na ração. Então, a gente utilizando produtos da abelha, né, é uma forma de tu estimular o uso de produtos naturais, né, para auxiliar no crescimento de frangos, utilizado para peixes também. Danilo, e quando está em fase de produção de mel e derivados, tem um excedente aí dessa produção. É colocado à venda isso? As pessoas podem comprar aqui no campus? Como é que funciona? Sempre tem alguma sobra, né, de mel que a gente acaba comercializando aqui dentro para os professores, técnicos, né, alunos que já procuram, né, para adquirir o mel. Então, por enquanto, está sendo feito assim, né. Logo a gente pretende, com a legalização ali da Casa do Mel, né, que a gente tem a estrutura dentro do prédio, daí a gente pretende fazer um sistema de inspeção municipal para colocar esse mel também no mercado, né, municipal. Então, a gente já vai agregando valor e até possibilitando parcerias com apicultores, né, que queiram extrair o mel aqui na universidade. Agora é um momento que não tem essa produção para venda, né? Tipo agora... uma entre-safra, diríamos assim, Danilo? Sim, agora, esse momento é bem difícil mesmo, né? Muita gente tem mel estocado, até porque o preço tá caindo bastante. Mas aqui, como a gente tem uma produção baixa, não temos esse momento, né? Ok, bem, para concluir, Danilo, o laboratório cumpre, então, uma função didática, prioritariamente isso, né, para auxiliar os alunos da zootecnia no aprendizado e na formação, né? Basicamente isso, Danilo. A gente procura sempre estimular, né, a iniciação científica, né, com os alunos. E, então, temos alunos aí que, desde o primeiro semestre, né, que entraram no curso, já estão ali, estão conduzindo pesquisas, estão apresentando trabalhos, né, inclusive um aluno nosso está no Zootec, que é um congresso nacional de zootecnia, né? Que ele está apresentando um trabalho que foi de uma pesquisa que ele realizou aqui no laboratório, né? Então a gente tem que estimular, né, desde o início esses alunos a pesquisarem, né, até para eles produzirem um currículo melhor, né, para mais adiante eles buscar o mercado de trabalho. E em contrapartida com a comunidade nós temos essa função, né, de atender aos produtores, aos apicultores, para auxiliar na formação deles e ajudar, né, no que eles tiverem dúvidas e incentivar também
a produção apícola, né? Incentivar a atividade. Sem dúvida, um serviço de extensão praticamente Isso. da nossa instituição, né? Bem, obrigado, Danilo. Sucesso na atividade com o laboratório. Muito obrigado, então agradeço o espaço e sucesso também para vocês nessa divulgação aí da nossa instituição. Pois não. Conversamos então com o zootecnista Danilo Freitas da Silva. Ele é responsável técnico do Laboratório de Estudos e Pesquisa com Abelhas do campus da UFSM em Palmeira das Missões. Palmeira das Missões. Palmeira das Missões.